Aí você vai estudar. Cara, quando você começa a debater, você pega o Nietzsche, pega Bauman, pega Kant, pega Descartes, começa a debater, aí você vê Deus, cara, em tudo, mano. Deixa eu até te fazer uma pergunta. Então, por exemplo, você tá falando de duvidar. Nietzsche você também duvida. Sim. Você tem as suas dúvidas com Nietzsche. O pessoal fala que Nietzsche é um ateu. Cara, pra mim, ele é o cara mais crítico que eu conheço. Mas você tem dúvidas com Nietzsche. Tenho. Você critica o Nietzsche na questão de. Não, como você tá falando da Bíblia também. Você questiona também. Sim, sim. Ô Vitor, é até engraçado quando eu tô lendo alguma coisa, parece que eu faço algumas anotações bem assim, ó, isso aqui tá errado. E eu falando pro Nietzsche que ele tá errado. É ser utopista mesmo, né? Mas, cara, duvida, sabe? Só que assim, quando você duvida, seja verdadeiro na sua busca. Porque eu penso assim, ó, isso aqui tá errado. Só que não vai buscar, não vai estudar, cara. Tá errado no quê? Você não sabe nem construir um pensamento, cara, pra pegar e falar assim, ó. Eu construí um pensamento, só que depois eu vi que eu tava errado. Mas você construiu. As pessoas não constroem nada, cara. E aí quer falar que você tá errado. Então, peraí. Errado a partir do quê? Do como? Então, assim, se eu tô errado, mas, Wellington, você vai fazer, você vai pensar e vai chegar nas respostas? Cara, talvez não. Mas quando você vai pesquisar, cara, foi assim que eu conheci a Deus, mano. Eu estava na igreja, mas quando eu comecei a ficar com a alma inquieta sobre a instituição, cara, eu comecei a ter algumas experiências, cara, de ver Deus o Deus poderoso, o Deus criador, cara. Sabe? Um dia me perguntaram assim, Wellington, se descobrirem, tá? Que existe extraterrestre, a sua Bíblia cai por terra? Eu falei, cara, eu não sei se a Bíblia diz que não tem extraterrestre. Só que assim, eu limitar Deus para criar um único universo e um único planeta com seres existentes, é eu pegar um Deus e colocar ele Uma dentro caixinha. de uma caixinha. Então, toda vez que eu defino Deus como um ser que fez, é um tempo. Então, assim, Deus fez e Deus era. Então, ele não. Agora Deus é. Se Deus é, cara, ele pode continuar a fazer porque é vontade dele. É aquela história. Eu vou dar limites pra Deus, né? Eu vou dar parâmetros. Deus, ele pode ir até aqui. Não... Cara, ó, É racional isso aí. é na Amazônia um tempo atrás, aí não vou saber os dados, mas, cara, pesquisa. Vai aparecer. Descobriram uma aranha nova, espécie nova. E foi engraçado porque os pesquisadores já estavam fazendo eles estavam dentro de um raio de pesquisa há anos e nunca tinham visto ela. E aí, isso aqui é a minha interpretação, gente, tá? Minha interpretação. E eles descobriram. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, Deus, seja louvado. Porque assim, eu falei, cara, eu tenho certeza que Deus continua ainda a criar seres. E aí, ô Vitor, a criação em si, cara, Big Bang, seja o que for, mas a própria criação, quando você pega o Big Bang e joga com a Bíblia, bate algumas coisas. E Que é o também Jesus. e também não bate outra. Tem uma teoria chamada teoria da deriva continental. Se você buscar esse conceito, você pode confrontar com Éden, sabe? Tudo era uma coisa só. Aí as placas tectônicas, tá? Que, gente, estuda geografia na escola, vocês não sabem o que que é, se moveram e foi dividindo os continentes. Então, assim, cara, quando você começa a confrontar algumas coisas, fala, cara, você não tem uma exatidão nisso e nem daquilo. Aí vem a fé. Porque para viver a Bíblia você precisa de fé. Mas quando você fala, cara, a minha fé também é louca, porque eu vejo isso aqui, quando eu vejo essa ciência, funda, cara, é dar mais embasamento para o que eu creio. E aí, a própria palavra diz assim, lá em Salomão, lá em Eclesiastes, acho que 7 ou 8, o Salomão fala assim, ó, cara, teve justos que se deram bem, injustos que se deram mal, e injustos que se deram mal, e injustos que se deram bem, enfim. Só que assim, aí o próprio Salomão fala assim, ó, não existe uma regra debaixo da terra, e o ser humano nenhum vai conseguir compreender. Cara, a gente vai estudar, vamos debater, é gostoso debater, porque você começa a ver a grandeza de Deus, e aí, sempre que eu faço esse tipo de conversa, cara, eu saio muito mais impactado e convertido. Sempre que eu vou pra alguns tipos de igreja, cara, eu saio desviado. É sério, um dia desse eu fiz até comentário com uma amiga. Eu falei, cara,
eu saí desviado desse culto que a gente pegou pra visitar. Falei, cara, eu saí desviado, cara. Deixa eu até te falar lá, vamos lá. O pastor colocou assim, o pastor Zé Carlos colocou, Wellington, como as pessoas vão construir pensamentos se elas não sabem por que pensam? E o que é pensar? Eu tinha pouco repertório já, agora. É as bombásticas. Geralmente o pastor, ele sempre bota umas bombásticas desse pastor, jeito mesmo. é porque eu fui falar de Bíblia, né? Aí pastor, né? Não, e você vê que ele não tá nem falando de Bíblia, ele tá falando de pensar mesmo. Que essa parte de pensar aí, o bichinho gosta de... O pastor, mas assim, ó, aí eu vou falar de um Brasil que eu falo que é São Paulo, que eu falo que é Zona Leste, tá? Da onde que eu nasci, da onde que eu fui criado e eu estudei. No qual que você teve experiências, né? É. O meu Brasil, que é o mundo o ciclo que eu vivi de Brasil, cara, nenhuma escola, nenhuma casa, aí é cultural, te permite, e aí eu vou depois dar um outro exemplo aqui. Nenhuma casa, nenhuma escola te permite ou te mostra que você fala assim, ó, lê. Lê isso, lê aquilo. Pra quê? Só lê. Porque você vai ver o que Nietzsche fala, o que Paulo fala, o que Santo Agostinho fala, o que o Martin Lutero fez. Vai ler o que Ciclano fez, aquilo. E aí, cara, você vai começar a ver o quê? Ó, foi um mundo, foi um tipo de feito e foi aquilo. E aí você começa a perceber o que você é no outro, cara. Aí volta a parte do social, Vitão. Quando você... A Viviane Mosé é uma pensadora brasileira contemporânea nossa. Ela falou o quê? Quando você desenvolve a consciência, aí que você morre. Um cachorro nunca vai morrer. Porque ele não sabe que existe morte. Ele está funcionando de um certo ponto. Para de funcionar. O ser humano é o único ser que morre. Por quê? Pela consciência. Só que a consciência, ela nos traz dor, alegria, nos traz a presença do ser e também nos traz a presença do outro. E aí, Vitor, quando eu começo, antes de você começar a pensar, você começa a ouvir mais os outros. Então, quanto mais você ouve de outras pessoas, mais você se encontra. Por isso que o ser humano, ele não é pra ser individual. Por isso que tem o próximo. Entende? E aí, cara, quanto mais você... Aí a escola não faz isso. A escola te dá uma forma de báscara, estuda. Pra quê, cara? Eu sou a favor da academia, de você estudar. E, cara, eu amo. Mas pra quê? Vamos desenvolver primeiro Ser humanos? os seres humanos? Sabe? Vamos pôr aqui ó, a criancinha e deixar ela perceber que ela está brincando e ao seu redor está o pai, a mãe, está um amigo. E isso, cara, já é um meio. E esse meio vai influenciar ela e ela vai influenciar, vai ter uma troca. Cara, e essas trocas são afetos, são sentimentos. E aí quando você vai recebendo, cara, o pensar não é só ler. O pensar é viver, é o amar. Sabe, Vitão? Cara, quantas vezes a gente tocou junto, trocou experiência, cara, assim, a gente tá falando um papo mais cabeça. Só de tocar, mano. Ô, Wellington, faz tal acorde, tal música. Viver. E aí você vai... Aí sim, você precisa se aprofundar cara, ler tudo que você pode. E aí você vai chegar em um consenso. Pô, isso aqui é bacana. E aí você pega a Bíblia, lê. Cara, Cristo morreu por mim. Cara, isso aqui, ó, é o papel meu como igreja. Isso aqui, ó, a Bíblia deixa claro o que aconteceu, mas não cabe mais para a nossa cultura de hoje. Então eu preciso ler isso aqui e saber o que eu não devo fazer. E aí você começa, quanto mais você se pergunta, mais você vê, cara, o que você é. Mas isso daí é meio desconectado. A igreja hoje tira isso daí, né? Por exemplo, você fala de Nietzsche, você fala de pensadores, você já falou de ciência aqui. Não tem nada a ver com espiritualidade. Não, isso não é nada conectado. Não tem nada a ver. Falar sobre emocional, isso daí é utopia. Falar sobre emocional, isso daí é autoajuda. Autoajuda? Não pode falar sobre inteligência emocional. Porque isso daí não é bom. Isso daí não é legal. Isso daí você está desviando. Pelo contrário, cara. Eu até falo muito isso, que eu tenho uma dificuldade com a igreja, cara. E hoje, graças a Deus, assim, por exemplo, tem 100. E não tem erros. Temos. Mas se eu não tivesse uma igreja que me influenciasse a pensar,
Eu tenho certeza absoluta que eu não estaria no evangelho há muito tempo. Teve até tem um amigo meu que tá aí assistindo que me chamou de burro por estar na igreja. Mas por quê? Por essa mentalidade, por conhecer a igreja nesse formato de não pensar. Hoje, se, por exemplo, a ICEM termina ou muda, não sei, o nosso pastor mudar o propósito dele de divisão de igreja, cara, eu tenho dificuldade de me encontrar, porque, primeiro, eu vou questionar o que eu não concordo. E eu vou questionar também coisas que talvez eu não sei. E eu só faça porque eu tô mandando, pra mim não serve, cara. Não, você tem que fazer porque eu tô mandando. Ou você tem que fazer porque eu sou a autoridade espiritual sobre a sua vida. Ou a autoridade num serviço não dá certo. Por exemplo, trabalhar em CLT, numa empresa que não me desperte o interesse de vestir a camisa, esquece. Esquece. Eu não consigo.